Alunos, tudo bem com vocês? Estamos no nosso terceiro vídeo, o último, a pergunta certa. E se vocês estão assistindo é porque nós batemos a nossa meta de aumentar cada vez mais o número de alunos presentes na nossa aula ao vivo. E aí a nossa intenção de finalizar a atividade mapa hoje, né, professor? Nós vamos falar sobre o último fator que a atividade exige, né? Já adiantando que não são só esses três que nós analisamos durante os nossos vídeos, mas que há inúmeros fatores que explicam o comportamento do consumidor. Nós vamos ver hoje sobre fatores de personalidade. E o que é personalidade? Personalidade já começa a partir do momento que você adquire um determinado produto, porque a personalidade te induziu àquele tipo de consumo. Pensem da seguinte forma: eu não sou muito adepto à alimentação saudável. No final de semana eu saio para comer o quê? Aquele velho lanche. Porém, eu conheço alguns consumidores que, com base na sua personalidade, eles desejam um outro tipo de alimentação. Por exemplo, veganos, vegetarianos, entre outros. Aquele tipo de alimentação é baseado na personalidade daquele consumidor. Assim como esse exemplo que eu acabei de mencionar, existem outros fatores baseados na personalidade. Pensem da seguinte forma: sou uma pessoa extremamente vaidosa, gosto muito de exercício físico, academia, cuido do meu corpo. Então, para isso eu também sigo uma alimentação mais balanceada, regrada, e eu faço uso de suplementos. Esse seria mais um exemplo baseado em personalidade, não é mesmo, professor? Exatamente. Você tem que entender que personalidade ele é característico de um indivíduo. Não tem como uma pessoa ser igual a outra. Nós estamos falando que esses três fatores, eles implicam a ideia de segmentação de mercado, certo? Segmentação de mercado é uma população ali, um grupo de pessoas que tem características comuns. Mas elas são iguais? Impossível, certo? Há personalidades diferentes, há questões, né, questões individuais que cada um valoriza mais do que o outro. Vamos pensar no momento de uma compra. Você é aquele tipo de pessoa que gosta que um vendedor, por exemplo, fique dando atenção, fique em cima de você na hora da compra, ou você é uma pessoa que prefere ser ter uma maior autonomia para fazer a sua compra, a ideia de um autosserviço? Isso nós estamos falando de personalidade. Então, para fazer a nossa atividade mapa, elaborar as perguntas sobre personalidade, vocês têm que pensar o seguinte também: como que o vendedor, né, vai atender o cliente que vai consumir um negócio de comidas saudáveis? Então, se eu tenho uma pessoa que ela tem uma compra mais racional, que ela não gosta talvez de mais aquele lado mais emocional que o vendedor fica forçando, né, o momento da compra. Se ela é uma pessoa mais racional, eu tenho que pensar que a minha força de vendas, a minha equipe de vendas, ela tem que preencher esse requisito, tem que satisfazer essa necessidade que é individual. Então, as perguntas que vocês devem elaborar sobre personalidade não devem se pautar somente sobre o consumo desse produto, mas como eu, né, organização, deveria atender esse tipo de público que tem personalidades diferentes. Então, entendam a personalidade como algo que vai diferenciar dentro de um segmento de mercado, dentro de um nicho, como que é cada pessoa, certo? Então, por mais que ela tenha estilos de vida parecidos, talvez há personalidades diferentes. E isso nós temos que reconhecer para entregar aquele produto que é a que vai preencher de fato a necessidade ou o desejo daquele consumidor. O professor mencionou aqui que a personalidade ela é individual, ou seja, cada um tem o seu. Mas qual é a importância, então, de desenvolver ali uma pesquisa e mensurar dados relacionados à personalidade? Por mais que as personalidades elas não sejam idênticas de um indivíduo para outro, você deve identificar alguns fatores que são similares. Para isso, você vai desenvolver uma pesquisa e, com base nas respostas, obviamente, você vai ter um parâmetro do comportamento ou do produto, do serviço que você pretende oferecer para aquele tipo de comportamento. Pensem da seguinte forma: o professor falou aqui a respeito do atendimento. Eu sou um tipo de consumidor que eu faço uma boa pesquisa antes de adquirir um determinado produto, porque o valor importa sim neste caso. Porém, há outros consumidores que ainda vão mais pelo que o produto pode oferecer, no caso, no fato da sua compra. Existem também aqueles consumidores mais impulsivos, que preferem ir em um determinado momento e naquele mesmo momento
escolher o seu produto. Então, isso é um fator de personalidade. Como que você faz a sua compra? Por exemplo, no caso da alimentação saudável, eu vou adquirir ali um suplemento alimentar. O que eu vou pesquisar sobre isso? O produto oferece o quê? O produto vale quanto? Outra coisa, qual que é o custo-benefício, a rentabilidade daquele produto, entre outros fatores. Então, a personalidade ela é baseada no estímulo. Pensem dessa forma. Como que eu pretendo verificar que tipo de estímulo eu vou oferecer para o meu consumidor, em contrapartida esse consumidor irá, obviamente, contemplar, comprar de mim. Como que eu pretendo fazer isso? Mensurando dados baseados na personalidade daquele consumidor. Mas aqui, questões emocionais também variam muito nesse quesito. Algumas pessoas consomem determinados alimentos baseados em questões de emoções, de pensamento, de vertente. Nós já mencionamos aqui os tipos de filosofia de vida de algumas pessoas que são baseados nos aspectos psicográficos, mas em si eles partem da personalidade daquela pessoa no ponto final. Porque se uma pessoa não consome carne, obviamente isso vem da sua personalidade, a forma que ela pensa, a forma com que ela reage a determinados... Aspectos culturais também pode influenciar na personalidade do indivíduo, a criação dele, né, o próprio grupo, um grupo de referência, que já são outros fatores que nós estamos vendo nas aulas ao vivo, que explicam o comportamento do consumidor, né, professor? Isso mesmo. Mas quais seriam, então, as perguntas baseadas nesse aspecto? Temos aqui dois exemplos. Você é um tipo de consumidor que gosta de que tipo de compra? Acompanhada de um vendedor, autosserviço, que é aquele tipo de empreendimento que você entra, pega o item que você deseja, passa no caixa, paga e vai embora. Não precisa de um vendedor ali atendendo em cima do cliente, né? Ou você é daquele tipo de consumidor que não gosta nem de ir então a uma loja, você prefere adquirir os seus produtos pelo e-commerce, que ou seja, compra pela internet e recebê-los lá na sua casa. Esse seria o seu tipo de consumidor? Partam desse princípio. Você como consumidor, quais seriam as suas respostas? E também agora mensurem dados ali com base em uma massa, porque é através das respostas que você pode adquirir com o seu questionário que você vai poder delimitar o tipo de comportamento que o seu empreendimento, ou empreendimento no caso do seu comprador ali, do seu empregador, que ele vai poder delimitar como que ele vai funcionar, certo? Mais um exemplo, ao realizar uma compra, quais critérios são mais relevantes? Ter uma maior quantidade de informações possíveis do produto, compro por fatores estéticos, por causa da embalagem do produto, compro por funcionalidade do produto, ou seja, qual é o benefício que aquele produto poderá me oferecer. Certo, pessoal? Professor, alguma... É exatamente isso, professor. Pessoal, vocês podem fazer o seguinte, façam uma autorreflexão de como vocês se comportam no momento de uma compra. Você é uma pessoa que gosta de ter informações sobre o produto, ou você é uma pessoa, por exemplo, que pesquisa antes para ir comprá-lo? Tá? Eu já tenho ali, dá para traçar um perfil, uma personalidade de como vocês se comportam no momento da compra. E aí você já também tem alternativas que você pode utilizar dentro de uma pergunta. Lembre-se assim, a pergunta deve oferecer um contexto, ela deve oferecer informações prévias, porém a resposta é aquela que vai delimitar os dados para você. Eu faço uma pergunta e te dou um parâmetro. Pense na seguinte forma, você gostaria de adquirir determinado produto? Sim ou não? Você tem interesse em adquirir determinado produto? Talvez não, em outro momento, este não é o momento. Perguntas baseadas apenas em sim ou não, algumas perguntas são efetivas nesse aspecto, com esse tipo de alternativa, outras não. Então, se eu colocar todas as minhas perguntas baseadas nesse aspecto, apenas em sim ou não, obviamente não vai enriquecer a minha atividade e não vai contemplar os fatores. Porque lembre-se assim, lá no final você vai ter que convencer o seu leitor de que o seu questionário ele é efetivo porque ele contempla esses aspectos de determinadas formas. Ok? Exato. Algum comentário? Pessoal, usem o livro. Tá? Nós temos ali lá no capítulo 3, tratando especificamente sobre esses e outros fatores e vai ajudá-los na definição de perguntas, além do nosso vídeo da pergunta certa, né? Usem o livro, vejam as aulas conceituais,
as aulas ao vivo, vocês já estão assistindo, porque nós estamos aqui, né? E façam com calma, pensem que a resposta desse questionário, do que vocês estão elaborando, tem que servir de base para que o empresário, o empreendedor, tome a decisão de abrir ou não um negócio que vai vender produtos de alimentação saudável. Então, façam com calma. Lembrando também que vale 1,5 ponto, né, professor? Isso é uma notona, tá? Para perder, vai fazer falta lá na frente, com certeza. Então, façam com calma. Imaginem-se como gestores comerciais que precisam oferecer informações para tomada de decisão, que no caso aqui é a abertura de um negócio. Então, devem ser informações que sejam verdadeiras, que possibilitem a compreensão do comportamento do consumidor. Também pensem no valor atribuído. Como seria isso, professor? A ação, ou a essência e o conhecimento que vocês adquiriram no desenvolvimento dessa atividade. Eu tenho certeza que lá no futuro, como gestores comerciais, vocês terão muito a agregar dentro da empresa que vocês estarão inseridos. Seja ela sua empresa ou seja ela uma empresa do seu empregador. Ok, pessoal? Eu aguardo vocês então no decorrer das próximas atividades e nas próximas disciplinas. Não é mesmo, professor? É isso aí. Quem sabe o professor Bruno volta em uma próxima oportunidade. E quem sabe a gente continua com essa métrica. Então eu aguardo vocês na nossa próxima disciplina. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.